verso 1 ao 6. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, do verso 1 ao 6. Douglas, prepara o café do pregador aqui, porque hoje é minha vez, né? O pastor Danilo não tomou semana passada, né? Tá na dívida, um pouquinho a mais para ele dos juros. Mas lembrando que o café ali está com todas as salgados ali, tá uma benção, estamos crescendo ali também o café. Vai ter Zé salado hoje não, né? Vamos lá. Vou ler na Nova Versão Internacional. Aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Senhor, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasceno? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levantando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Presta atenção nesse versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Aleluia. Nossa visão como igreja é que nós, a cada dia que a gente comece a estudar mais a palavra do Senhor Jesus, principalmente quem fez o curso de consolidação, e principalmente quem fala do amor e da graça de Cristo, é que a gente entenda que nós somos justos em Cristo Jesus, né, Rafa? E a justiça que nós estamos falando aqui não é uma justiça vinda de mim, porque se fosse de mim, não seria uma justiça plena e objetiva. Por quê? Porque eu falho, porque eu erro. Ah, mas você é pastor da igreja? Sim, sou pastor da igreja, mas vou errar e vou falhar. Assim como você, no seu dia a dia, na nossa correria, no nosso dia a dia, nas nossas emoções afloradas, muitas vezes nós erramos. E quando nós falamos justos na questão popular, as pessoas falam: não tem como ser justo, eu não vou para a igreja, eu não começo a caminhar lá com o pessoal da igreja, eu digo igreja, os irmãos em Cristo Jesus, esses são igreja, porque eu não sou justo o suficiente, porque eu não sou bom o suficiente, eu não vou lá na igreja. Deixo lá para o Diogo, deixo lá para o Tércio, eles são bons o suficientes, eles são plenos o suficiente, mas eu não dá. Deixa essa história de ser justo para o pastor Danilo, ele é pastor mesmo, deixa lá para ele. E muitas pessoas deixam de caminhar, deixam de entender a justiça de Deus sobre a sua vida. E quando a gente fala essa palavra justiça, a gente fica com medo, fala: justiça, passar perto do fora, um lugar que eu não quero nem passar perto. É ou não é? Muitas pessoas não querem nem saber de lá. A gente tem que ir lá todo dia, né, Marília? Mas o pessoal não quer nem saber. Nossa, você está louco. Justiça para mim, Deus. Nossa, só de pensar em juiz, né, doutor Eduardo? Deus que me livre. Não quero nem saber. Mas a justiça que nós estamos falando aqui é a justiça que Cristo concede para a nossa vida. Ou seja, muito embora eu e você sejamos pecadores e erramos durante a nossa vida, um dia Deus enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar e nos fazer justo, porque Ele entrou no nosso lugar e morreu
pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas, pelos nossos problemas, Ele entrou no meio e morreu, nos concedendo a justiça de Deus. Mas nós, né, pastor Danilo, estamos com foco, né, Elba, esse mês aqui, de trazer o Antigo Testamento, alguns princípios do Antigo Testamento para nós meditarmos. E a gente trouxe esse aqui de Abraão para a gente meditar hoje. Por quê? Porque quando existia Abraão, ainda não existia Jesus aqui na terra. Calma, tá? Já existia Jesus sim, mas não existia Jesus aqui na terra. Ele ainda não havia morrido na cruz. Mas a palavra nos diz, e principalmente o versículo 6, que eu e você, nós lemos juntos, ele diz que Abraão, ele creu no Senhor, e isso foi acreditado como justiça sobre a vida dele. A crença dele no Senhor, no Deus dele, no Pai dele, acreditou Abraão como se ele fosse justo. Ou seja, Abraão, e a gente vai ver aqui na história dele, ele cometeu outros erros. Mas mesmo ele cometendo outros erros, ele não foi um injusto, ou não deixou de crer na justiça de Deus sobre a vida dele. Ele continuou crendo. Esse é um ponto muito importante para nós como igreja, e eu como pastor passar isso para vocês. A questão nossa aqui não é o quanto eu sou bom, ou quanto o Júnior é santinho, ou a pastora Vânia é santinho, ou o Mateus é o santão. Não é essa questão de que o Mateus é bom, ou alguém aqui é bom. Não é essa questão, que nunca cometeu pecado. Mas o que nós pregamos aqui é a fé que você tem no Jesus que te salvou, no Jesus que te justificou. Nós não iremos fazer uma pregação aqui, uma pregação pesada, batendo em você, porque você não fez isso, você não cumpriu aquilo, você não é boa o suficiente, Bianca, porque você tinha que ter feito isso. Não. Nós iremos falar no que a nossa crença, onde nós devemos depositar a nossa fé, que é no nosso Pai, que é nosso Pai que enviou Jesus para morrer por nós. E Abraão deixa claro isso para nós, que nós devemos crer nesse Deus Todo-Poderoso. Você, meu querido amigo do YouTube, hoje nós estamos no YouTube, está ainda, Marco, ou não? Caiu? Tá? Hoje estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Aleluia! Dá uma glória a Deus, gente. É mais um canal para a gente estar falando para o Senhor Jesus para outras vidas. Dá glória a Deus, aleluia. Se tem gente fazendo live aí de porcaria, a gente está fazendo live do amor de Cristo Jesus. Aleluia. O que nós iremos falar aqui hoje é da nossa crença e do que nós estamos vivendo. Se a gente ler o capítulo 14, depois leia lá na sua casa, 13, 14 de Gênesis, nós vamos ver que Abraão, ele vivia pela graça de Deus. E a gente vai conseguir ver isso olhando para a vida do seu sobrinho, Ló. No capítulo 14, diz claramente, Ló, o nome, né, na Bíblia, nomes têm significados, tá? Então vamos lá. O nome de Ló significa véu. Quando Abraão sai da sua casa, da sua parentela, e ele começa a sua peregrinação, que Deus tinha mandado ele sair, porque Deus iria dar coisas para Abraão, Deus iria dar uma geração para Abraão. O que acontece com Abraão? Ele leva o seu sobrinho Ló. Mas acontece que Ló não era igual a Abraão. Havia uma diferença. A justificação, ela era para os dois. O problema era que Abraão cria na justificação de Deus sobre a vida dele, e Ló não cria. E como Ló, ele não creu, e como Ló, ele não era justificado pela fé, Ló, ele chega em um determinado momento que Deus fala, ó, vai um para um lado e outro para o outro. E aí Ló, ele escolhe um lugar, olhando pelos seus olhos naturais, né? A gente aprendeu isso nas últimas lições do Maturidade 2.
Ló, ele olha um lugar bonito, uma pastagem bonita, e fala assim, eu vou para aquela cidade lá vai ser legal. Porém, Ló, ele não acreditava na justificação de Deus sobre a vida dele. Ele achava que a vista dele, os olhos dele era melhor, e ele foi para um lado, e Abraão foi para o outro. Passam-se o tempo. Esse versículo está no versículo Gênesis 13, 14 e 15. Olha para o norte, para o sul, leste e oeste, tudo que vês te darei, a ti e a tua descendência. O véu não estava sobre Abraão, mas estava sobre Ló. E o que aconteceu? Ló, ele escolhe um lugar para ir, à vista. E Abraão escolhe um lugar para ir, de acordo com a palavra de Deus para a vida dele. E a gente vai ver que quando nós fazemos escolhas na nossa vida, baseado na nossa posição, baseado na nossa fé em Deus, isso com certeza vai produzir direcionamento e resultado excelente para a nossa vida lá no futuro. Muitas vezes quando nós olhamos as coisas aparentemente, talvez seja bonita aquela cidade que Ló achou, mas Ló, ele não se sentia justificado. Ló, ele sabia que ele pensava que tinha que fazer algumas coisas para se sentir justo. É o que eu estou dizendo aqui. Quantas pessoas falam assim, poxa, eu não vou caminhar com esse Deus, com a igreja Gerar Vidas em Cristo, porque eu não sou justo. Porque ainda não olham em fé, não creem de acordo com o que a palavra diz, de acordo com esse princípio poderoso de Abraão, ele diz para a nossa vida. E agora a gente vai começar a dar uma olhadinha sobre o que aconteceu com Ló, por ele não ter aceitado essa bênção de Deus, não ter entendido que ele era justificado pela fé. Primeiro, Abraão, ele viveu pela graça. Esses são os pontos que a gente vai falar. Segundo, temos vitória na batalha espiritual. Alguns anos depois que fora morar em Sodoma, Ló se viu em meio a uma guerra. E no fim, ele foi levado cativo junto com o rei de Sodoma, está no capítulo 14. Abraão saiu para libertar Ló com 318 homens. Venceu o exército de 4 reis. É evidente que a vitória de Abraão, ela foi sobrenatural. E o Senhor lhe deu a vitória. Como filhos de Abraão, podemos esperar e desfrutar dessa bênção. Você pode subjugar toda a obra das trevas e manifestar as obras de Deus. Quando nós andamos entendendo a justificação de Cristo sobre a nossa vida, nós conseguimos caminhar e batalhar no sobrenatural. Ló, ele foi preso. Ló, ele foi levado cativo junto com o rei de Sodoma, junto com o rei daquela cidade que ele achou que era melhor na sua vista. E ele foi cativo, por quê? Porque ele não entendia que a justiça de Deus era sobre ele, havia um véu impedindo ele de se relacionar com Deus. Havia um véu achando que eu preciso fazer, eu não me entendo como justificado. Foi nesse contexto que ele ficou cativo. Muitos cristãos hoje ainda são cativos, porque entendem que a lei é que rege a vida deles. Para mim na igreja lá do Júnior, onde o pastor está lá, eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você vai lá na igreja do Júnior, puxa, a igreja do Júnior tem, a parede é cinza, meia preta, tem luz amarela e rosa, vem para lá e vem para cá, aquela fumacinha, meu Deus do céu. Agora vamos colocar um telão, vai colocar televisão gigante naquela igreja, que é isso? Tem café na igreja, onde se viu um negócio desse? Veja, eu já escutei isso, viu? Veja, a questão aqui é que nós resolvemos andar na posição de justificado, na posição de amado por Deus,
não na posição do que os olhos veem, não na posição de que eu preciso ter uma parede branca para a minha igreja ser santa. Eu não posso ter luz nenhuma, porque se tiver luz, a minha igreja não é santa. Onde se viu o pastor de teninho branco, pregando de tênis branco e camiseta. Essas coisas nos afastam. O externo nos afastam da grandeza e da soberania e da justificação de Deus sobre a nossa vida. Agora, quando nós entendemos as coisas assim como Abraão entendeu, que ele era justificado pelo amor de Deus sobre a vida dele, ele dá a opção para Ló: escolhe um lugar que você quer ir, que eu vou para outro lugar, porque ele sabia da promessa de Deus sobre a vida dele. Quando nós escolhemos a justificação de Cristo Jesus sobre a nossa vida, nós sabemos que nós iremos reinar nessa vida por meio de Cristo Jesus. Nós sabemos que nós somos forasteiros nesse lugar, nesse mundo, e que o Senhor tem um lugar maravilhoso e poderoso para nos levar, para a gente reinar com Ele. Nós sabemos que se a parede for cinza, se for preto, se tiver telão ou não tiver telão, isso nada influencia a justificação e a minha crença em meu Pai, em Cristo Jesus. É Ele quem te justifica. Não é porque você não veio com sua gravata ou com seu terno aqui hoje, não é o seu terno que te justifica. Não é o seu cabelo branco, se você veio de brinco, se não veio de brinco, se você pintou o cabelo, não pintou o cabelo. Mas quem te justifica e quem derrama favor sobre a sua vida é Cristo Jesus. É o mesmo Pai de Abraão aqui, o Deus Altíssimo. Abraão, depois de resgatar o seu sobrinho Ló, com 318 homens, contra 4 reinos, ele volta e ele tem um relacionamento com Melquisedeque, tipificava Jesus no Antigo Testamento, e ele vai cear com Melquisedeque, está lá em Gênesis 14, 17 a 24, ele ceia, ele tem um relacionamento de ceia, que é o que nós fazemos aqui todo domingo do mês. Mas vocês tomam ceia lá, pastor? Então quer dizer que para tomar ceia tem que ser o santo, é isso que você prega? Não, porque não ia ter ninguém que ia tomar ceia aqui, se a gente pregasse dessa forma. Nem Abraão poderia ceiar com Melquisedeque. Por quê? Porque ele não era o santo, por ele mesmo. Mas Abraão, ele ceiou com Melquisedeque, porque ele entendia que ele era justificado por Deus. A questão estava na crença que ele tinha com Deus. E ele vai, ele ceia com Melquisedeque, ele recebe o pão, ele recebe o vinho, e ele entrega o seu dízimo. Lá no Velho Testamento, ele vai lá e faz a sua entrega de dízimo. Ele demonstra para os reinos, ele demonstra para Ló que gostou de escolher a melhor cidade. E que ele dizima, porque ele fala assim: poxa, o meu coração não está nas coisas terrenas desse mundo. E ele vai e dizima. Veja, Ló estava com ele nesse momento aqui. Eu tenho quase certeza que Ló estava com ele, porque ele estava resgatando Ló. Mas veja, Ló não participou da ceia. Ló não participou do dízimo. Por quê? Porque ele entendeu que não era justificado. Ló, ele falou: não vou participar da ceia com Melquisedeque, por quê? Não sou justo o suficiente. Ló estava apegado às suas coisas materiais. O que Ló faz? Ele volta de novo para Sodoma. É brincadeira? Pegar esse Ló aqui, você vai ver, viu? Ló, ainda achando que era justo por si só, ele volta para Sodoma. Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma fase. Isso, não pulei não. E ele volta para lá. Veja, próximo tópico é que temos livre acesso a Deus quando nós nos colocamos justificados por Deus. No dia em que Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra,
Para vocês saberem, essa cidade onde Ló estava, ela era tão terrível, tão entregue aos pecados do mundo, que Deus resolveu consumir aquela cidade, matar todo mundo que estava naquela cidade. E aí Deus, por Ló crer em Deus, crer que é justificado, Deus vai e se relaciona com Abraão. Falei Abraão, né? Não falei errado não, né? Qualquer coisa, às vezes a gente está pensando uma coisa e fala outra, tá? Então desculpa aí. Mas então Deus vai e conversa com Abraão. Por quê? Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Agora conta para mim, não seria mais interessante Deus conversar com Ló, porque ia destruir a cidade dele, do que conversar com Abraão? Mas Deus não conversava, não se relacionava com Ló, por quê? Porque Ló tinha um véu da não justificação sobre a vida dele. Ele não cria que era justificado, ele cria que tinha que fazer algo para Deus, e ele ficava distante de Deus. Quem crê que é justificado por Deus, assim como nós cremos, temos relacionamento e intimidade com o Pai. E aí, veja só, Gênesis 18, 17, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou a fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. O que acontece? Deus vai lá e fala com Abraão: Abraão, vou destruir aquela cidade, o que você acha? E aí Abraão começa com uma conversa com Deus e fala: poxa, resumo dessa conversa, e lá no final fala: não destrói ela não, porque lá está meu sobrinho Ló. Quem tem intimidade com Deus, quem crê na justificação, que é justo mediante a fé, ele se compadece do seu próximo ainda por cima. Isso ensina que o nosso relacionamento com Deus, quando nós temos intimidade com Deus, nós nos compadecemos dos nossos irmãos. Talvez eu e você tenha algumas pessoas na nossa família, o conhecido nosso, o amigo nosso, que ainda seja muito religioso, que ainda tem que fazer muitas coisas. Ele acha que ele tem que, no braço dele, conquistar muitas coisas que Jesus não conquistou para ele ainda. Mas eu e você, nós temos que continuar com a nossa compaixão e pregando o verdadeiro evangelho para ele, para que eles entendam e os olhos deles sejam abertos, para que eles não morram com a sua religiosidade. Porque Ló, não crendo na justificação de Deus, ele iria ser morto juntamente com aquela cidade, a iniquidade daquela cidade. Mas através da intimidade de Abraão, o justo, com o pai dele, que era Deus, Ló foi salvo daquela cidade. A nossa intimidade, o nosso livre acesso com o nosso Pai, ele não deixa que pessoas morram sem conhecer o verdadeiro evangelho. Quando nós sabemos que nós somos justos pela fé, nós podemos entrar no nosso quarto, por mais pecado que a gente tenha cometido naquele dia, e a gente orar e saber que Deus vai estar nos ouvindo e vai nos fortalecer para a gente vencer as nossas batalhas do dia a dia. Por quê? Porque tem tudo a ver com aquele que nos justificou. Mais um ponto importante, um princípio importante que Abraão nos dá: perseveramos contra as evidências. Quando o rei de Sodoma fez a proposta para Abraão, ele respondeu: nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Abraão, ele estava tão convicto do que Deus fez pela vida dele, do que Deus manifestou na vida dele, na justificação e nas promessas dele ser uma grande nação e abençoado, que o rei quis abençoar ele de Sodoma, mas ele disse: não há necessidade alguma. Eu vivo pela fé daquele que me justificou, aquele que me prometeu,
aquele que tem propósito para a minha vida e para a minha descendência. E ele não quis nada. Por fim não, tem mais um aqui. Cremos como Abraão. Mais um princípio. Em Gênesis 15, o Senhor diz a Abraão: não temas, eu sou o seu galardão será muito grande. Mas Abraão respondeu: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Teve um momento dessa conversa aqui com Deus, é que Deus manda ele olhar as estrelas do céu e fala: Abraão, essa será a sua descendência. E a gente sabe que a gente não consegue contar as estrelas do céu quando o céu está limpo, né? A gente olha as estrelas, não tem como conseguir contar as estrelas. São muitas, e muitas, e muitas. Essas são as estrelas do céu. Nós, através do que diz da palavra, somos filhos de Abraão, porque ele foi o nosso pai da fé, o nosso exemplo de fé no Antigo Testamento. Quando nós começamos, ou quando você começou na sua célula, ou quando você começou aqui no prédio da igreja a caminhar conosco, éramos poucas pessoas, mas o Senhor foi derramando favor e graça sobre a nossa vida. A nossa linha de raciocínio como igreja continua a mesma, crendo na justificação por Deus. E hoje nós cada dia mais damos passos crescendo e crescendo e crescendo. Como diria a Elba, mais uma vez essa célula nossa aqui, né, Marcos? Ela fala, vai trazer mais uma pessoa para o batismo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A Elba entende que não é porque a Elba é boa ou porque lá na célula da... é verdade, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Fazer um adendo aqui, já volto no assunto. Um dia, faça uma visita na célula da Elba com o Marcos. Por quê? No momento de agradecimento, tem lá as pessoas que agradecem pelo relacionamento, Zé. Eu agradeço pelo meu esposo, agradeço pela minha namorada. E a hora que a pessoa agradece, né, Milena? O que acontece? O tempo não pode apagar nosso amor. Para onde? Eles cantam um louvor lá, que é o Cassiano e Jairinho, um antigo lá, dizendo dessa questão de agradecer a Deus e louvando a Deus pelo relacionamento. É muito legal. Assim como outras células têm as suas particularidades, mas tem o crescimento. E veja, o crescimento, se pessoas vão se batizar, não tem nada a ver com a casa da Elba, porque a cor da parede da casa da Elba, porque o sofá da Elba é a marca tal, ou porque o violão do Marcos é a marca Y. Não, tem a ver com o Deus que justificou a casa, o coração, a liderança da Elba e do Marcos, e que eles continuam pregando e as pessoas vão sendo resgatadas. É exatamente o que aconteceu aqui, como Abraão, ele foi imputado justiça. Por fim, e para a gente terminar, feitos herdeiros do mundo. Abraão, quando ele recebeu a palavra que ele teria filhos, ele já tinha em torno de 70 e alguma coisa de anos de idade. Eu não vou ler aqui, está aqui no nosso 70 e algumas coisas. Sara também já era um pouco mais de idade. E ele recebeu uma promessa que teria filhos. E aí ele olha para essa promessa e o tempo vai se passando. Sara vai envelhecendo. E cadê os filhos? Abraão não é o justo? Abraão estava enriquecendo, ganhando ali o seu dinheiro, tendo bois, gados, estava enriquecendo.
Mas acontece que Abraão não tinha sido cumprida a promessa de filhos na vida dele. Abraão era estéril. Ele precisava de filhos. Teve um rei que nesse meio tempo, ele conheceu lá o rei Abimeleque, Gênesis 20. Abimeleque conheceu ali a mulher de Abraão, cresceu os olhos por cima dela, e Abraão falou: não é minha mulher não, é minha irmã, quer se relacionar com ela? Deu a mulher dele para o rei se relacionar com ela. Aconteceu que as mulheres, as concubinas do rei, todas elas ficaram estéreis, não tiveram mais filhos. E aí o rei falou assim: alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E aí Abraão, está vendo como Abraão erra? Mesmo assim ele cria na justiça de Deus. E Abraão, ele fala a verdade. E o rei devolve a mulher para Abraão. E aí, olha só o que acontece. Abraão ora para que as mulheres do rei comecem a ter filho. E o que acontece? Elas começam a ter filhos. Elas saem da esterilidade e começam a ter filhos. O que isso nos ensina? E talvez seja uma grande questão que as pessoas falam: mas você é hipócrita. Por quê? Você ora para os outros ter as coisas, ou para os outros conquistar alguma coisa, mas você não tem. É exatamente isso que aconteceu com Abraão. Ele orou para que as mulheres do rei tivessem filho, elas tiveram, mas a sua mulher não tinha filho. E aí o inimigo é louco para jogar isso na sua cara. Você vai lá na igreja? Você creu naquela conversinha do pastor Júnior que você é justificado? E agora você vai lá, mas você não tem isso. Você vai lá orar. Você vai lá, às vezes, impor as mãos para o seu irmão, abençoar a vida dele, você não tem aquilo. Quantas vezes nós somos confrontados erroneamente, malignamente pelo diabo nessas questões da nossa vida. Aí há coisas que acontecem, como aconteceu com Sara, que ela pega a sua mulher e fala assim: ó, vou dar uma forcinha para Deus, né? Vou pegar aqui minha serva para ter relação com meu marido aqui, para dar um filho para ele. Mas não era esse filho que era o filho da promessa. Quando nós queremos fazer no nosso braço forte, na nossa mão forte, olhando para a nossa justiça, assim como Sara fez, as coisas não ocorreram de acordo com o que deveria ocorrer. E aí nasce Ismael. Passam-se 24 anos da promessa de Deus sobre a vida de Abraão. 24 anos sem o cumprimento da promessa. E Abraão crendo que Deus era justo, que Deus justificava ele nesses 24 anos, mas foram 24 anos de esterilidade. Foram 24 anos sem filho. Foram 24 anos ele achando que o Eliezer, o servo dele aqui, ia herdar as bênçãos dele, ia herdar as coisas dele, a riqueza dele. Por quê? Porque ele não tinha filho. 24 anos, até que chega o dia em que o Senhor, a hora que ele vê a situação, onde não havia mais solução nenhuma para que Sara tivesse filhos, para que Abraão tivesse filhos, naquela idade avançada, o Senhor derrama o quê? Graça. O Senhor derrama favor imerecido sobre aquele casal. O Senhor começa o cumprimento de uma grande nação através da vida de Abraão, quando não existia mais possibilidade do braço humano, da justificação humana, ter acesso ou abrir as portas, porque já não tinha como
Abraão ter filhos. Já não tinha como Sara ter filhos. A hora que cessaram-se todos os meios humanos de justificação, a graça de Deus entrou na vida daquele casal, e aí foi dado um filho a eles. Entenda, meu querido, talvez você tenha chegado aqui essa noite em busca de uma bênção, e você falou assim: poxa, domingo eu vou na igreja, essa semana eu vou andar certinho, vou pecar menos possível, porque eu quero chegar lá, e eu vou pedir algo para Deus, e Deus tem que me dar, por quê? Porque essa semana eu fui certinho. Não é assim que funciona. Quando nós cremos que somos justificados por Cristo Jesus, você pode ter a semana melhor que você tenha, não vai justificar uma bênção sobre a sua vida. Mas o que justifica a bênção, o milagre sobre a sua vida, é quando você crê no favor de Cristo Jesus sobre a sua vida. Portanto, você pode ter chegado aqui arrebentado e cheio de pecado. Você pode ter sido uma semana suja, imunda que você cometeu, e nós não iremos olhar para o seu pecado, porque o Jesus que nós pregamos aqui, Ele olha para você e derrama favor sobre a sua vida. Não há nada que você possa fazer para você comprar as bênçãos de Deus, nada. Mas tudo tem a ver com o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Tudo tem a ver com a fé que você coloca em Cristo Jesus, com a crença que você coloca em Cristo Jesus, e não no que você é bom, e não no seu braço. É quando nós entendemos essa graça maravilhosa de Cristo Jesus, quando nós entendemos que somos justificados com Ele, é aí que há um derramar da bênção, do favor de Deus, é aí que há um liberar das bênçãos de Cristo sobre a sua vida. E aí que você começa a andar em novidade de vida, porque você entendeu na justiça de Cristo sobre você. É aí que você começa a romper na sua vida, começa a ter escolhas melhor, começa a andar em intimidade com Deus, porque você creu na justificação de Deus sobre a sua vida, através de Cristo Jesus. Coloque-se de pé, meu querido. Tem um louvor, Marcos? Aleluia. Abraão, ele é um exemplo de homem de fé para a minha vida e para a sua vida. A oração que nós iremos fazer aqui agora, esse momento de oração, tem tudo a ver com a fé, com a crença que você coloca nesse Deus Todo-Poderoso, e não com o seu braço forte. O braço forte de Ló, a justificação de Ló, levou ele a uma cidade onde ele iria morrer se não fosse a graça de Cristo. A nossa justificação, o melhor de nós, nos leva à morte. Mas quando nós entendemos que Cristo é o melhor que nós temos, há derramar de vida em abundância sobre nós, meu querido. Há uma novidade de vida sobre nós, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero louvar com você nesse momento, e à medida que nós fomos louvando, eu gostaria de orar por você, orar pela sua vida. Ah, pastor, eu não vou não, hein? Hoje eu não vou porque... Não, venha. Venha, porque tem tudo a ver com a crença que você vai colocar no Deus Todo-Poderoso, no Jesus maravilhoso que te justificou. Tem a ver com o amor e o favor que Ele derramou sobre a sua vida.